Que o Banco do Brasil é muito sólido e confiável, ninguém pode negar. Mas será que ele realmente recomenda bons investimentos para os seus clientes? Se você já tem ou pensou em investir em uma previdência privada do Banco do Brasil, esse vídeo com certeza é para você. Será que vale a pena investir em um fundo de previdência da Brasilprev? Será que o fundo de previdência que você tem no Banco do Brasil ou em outras instituições realmente é a melhor escolha para garantir o seu futuro financeiro? Eu sou Ivan Araújo, consultor de valores imobiliários com certificação CEA pela Ambima, e hoje eu quero te mostrar uma análise que eu fiz para um dos nossos clientes e que eu tenho certeza que vai mudar a forma como você enxerga os investimentos em fundos de previdência da Brasilprev, o braço de previdências do Banco do Brasil. E eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, nenhum gerente do banco vai te contar. Se você ficar até o final, você vai descobrir como fazer decisões inteligentes que realmente beneficiem você na hora de fazer os seus investimentos em previdência privada. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu quero te explicar como funciona uma previdência privada, até porque eu sei que várias pessoas investem nesse tipo de produto financeiro sem ao menos conhecer as características dele. Na segunda parte do vídeo, eu quero te mostrar uma análise que eu fiz para te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva na hora de investir o seu patrimônio. E no final do vídeo, eu quero te mostrar como que você faz para sair de uma armadilha financeira caso você já tenha feito uma previdência e ela seja ruim. Milhares de pessoas investem em previdência privada considerando que é um produto interessante, mas sequer presta atenção nas características do fundo de investimento que está colocando seu dinheiro. E o resultado disso é perder dinheiro e construir um patrimônio muito menor do que se espera, causando uma grande decepção no futuro. A previdência privada não é apenas um investimento, é uma estratégia valiosa para quem busca segurança financeira no longo prazo e traz benefícios importantes como um planejamento financeiro que, com aportes regulares e benefícios fiscais, te ajuda a construir um patrimônio significativo ao longo do tempo para objetivos como aposentadoria, onde você transforma o patrimônio acumulado em renda mensal, ou projetos específicos, como por exemplo a faculdade dos filhos. Outro benefício importante de uma previdência privada é a sucessão patrimonial. A previdência não passa por um processo de inventário e por isso permite que você transfira os recursos aplicados neste tipo de produto diretamente para os seus beneficiários. Isso então sem enfrentar processos burocráticos, honorários advocatícios e garantindo agilidade e eficiência na sucessão patrimonial. Depois de decidir se a previdência privada é de fato uma ferramenta financeira importante e interessante para você, você precisa entender os benefícios específicos de cada produto. Eu vou te falar os principais deles aqui. O primeiro benefício é o diferimento de impostos. Em fundos de investimentos tradicionais, existe o chamado come-cotas, que é a antecipação semestral do imposto de renda sobre os rendimentos do fundo. Isso ocorre mesmo que você não tenha feito o resgate do fundo. Já na previdência privada, não há come-cotas. Ou seja, você pode investir por décadas sem precisar pagar imposto de renda sobre o investimento que você está fazendo. Isso maximiza o seu patrimônio e aumenta a rentabilidade líquida. E acredite, o fato de não ter come-cotas dá uma diferença enorme no patrimônio final. Em um investimento de R$100 mil com uma taxa de juros de 14% ao ano e considerando um imposto de renda de 15%, o patrimônio acumulado em um fundo que tem come-cotas chegaria em aproximadamente R$2.872.000. Em uma previdência privada que não tem come-cotas, o valor final aproximado seria de R$4.446.000, ou seja, uma diferença de mais de R$1,5 milhão. Se a gente olhar a rentabilidade líquida, então, dá uma diferença de mais ou menos 50%. Outro benefício são as alíquotas menores. Ao fazer uma previdência, você pode optar pela tabela progressiva do imposto de renda ou então pela tabela regressiva. Cada uma delas oferece características que é preciso conhecer e analisar com cuidado para tomar a melhor decisão. Inclusive, desde 2024, o investidor não precisa mais escolher a tabela mais vantajosa para ele no momento em que faz a previdência privada. Isso mudou e você pode escolher quando for receber o benefício ou resgatar todo o seu patrimônio. Para quem já tem imposto de renda retido na fonte e faz declaração de imposto de renda sobre a sua renda anual, já deve estar acostumado com a tabela progressiva. É aquela que quanto maior a renda, maior o percentual de imposto. Inclusive, com um bom planejamento e dependendo da renda, é possível até ficar isento de IR.
Já na tabela regressiva, a alíquota do imposto de renda diminui conforme o tempo vai passando. E para aportes mantidos na Previdência por um período superior a 10 anos, a alíquota cai para a menor possível, que é de 10%. Essa tabela é interessante para quem tem objetivos de longo prazo, pois proporciona uma economia significativa com o imposto de renda, especialmente quando comparada à tabela progressiva. Mas veja, se você fizer um aporte para a previdência privada, optar pela tabela regressiva e retirar esse valor antes de 2 anos, a alíquota será de 35%, ou seja, o leão vai abocanhar grande parte do investimento. Quem faz uma previdência privada geralmente faz pensando em alguns objetivos, como por exemplo, resgatar todo o patrimônio no futuro, criar uma renda mensal vitalícia, criar um salário mensal por determinado período, como 20 anos, por exemplo, ou então até criar uma renda que se estenda ao seu cônjuge ou algum beneficiário. Resumindo, se você pretende investir por mais de 10 anos na previdência privada, a tabela regressiva deve ser a mais vantajosa para você. Mas como eu disse, é sempre preciso ter uma análise criteriosa do seu perfil e dos seus objetivos para tomar essa decisão. Outro ponto de atenção em uma previdência privada é que ela possui 2 planos básicos, um PGBL e um VGBL, e muita gente escolhe o plano errado. Inclusive, dá uma olhada depois na sua previdência e verifica qual é o plano que você tem. Provavelmente você nem lembre de cabeça, se você não estudou, não analisou e escolheu uma previdência simplesmente porque o gerente do banco fez a recomendação. E a escolha desses planos deve ser feita com base no seu perfil financeiro, sua renda e o tipo de declaração de imposto de renda que você faz. Tudo isso para que a sua previdência tenha a maior eficiência possível. Vou te dar aqui um resumo das principais características entre um plano PGBL e um plano VGBL. O PGBL permite que você deduza da sua renda bruta anual até 12% da base de cálculo do IR. Isso significa que você pode pagar menos imposto no presente, postergando esse pagamento então para o momento do resgate. No PGBL, no momento do resgate ou no início do recebimento de benefícios, o imposto de renda recairá sobre o valor total do investimento, ou seja, o valor que você investiu mais o rendimento. E por isso ele é mais indicado para quem faz declaração completa de imposto de renda. Eu fiz aqui uma simulação para você entender como que esta dedução fiscal impacta no seu bolso. Considerando que você tem uma renda bruta anual de R$100 mil, você poderia deduzir até 12% desse valor. Considerando uma alíquota de 27,5%, o valor do imposto seria de R$ 24.200. O valor da restituição então seria de R$ 3.300. Já para quem não tem um plano de previdência PGBL, a base de cálculo para o imposto de renda continua sendo sua renda bruta anual, ou seja, R$ 100 mil. Neste caso, o valor do imposto seria de R$ 27.500 sem restituição. Se fosse uma renda de R$1 milhão, por exemplo, a restituição seria de R$ 33 mil. Agora que você já entendeu como funciona o plano PGBL, eu vou te mostrar como que funciona o plano VGBL. Neste tipo de plano, não há benefício de dedução fiscal. Porém, no momento do resgate, o imposto de renda será cobrado apenas sobre o rendimento da sua previdência e não sobre o valor total, como acontece no PGBL. O plano VGBL geralmente é mais indicado para quem faz declaração simplificada de imposto de renda ou tem uma renda mais baixa, onde não pode aproveitar com total eficiência os 12% de benefício fiscal oferecido pelo plano PGBL. E há ainda a opção de você utilizar os 2 planos. Você pode ter um PGBL e um VGBL. Como eu disse, depende muito da sua situação financeira, do seu perfil, da forma como você declara seu imposto de renda e, claro, dos seus objetivos. Você pode utilizar um PGBL para deduzir parte do imposto pago agora no presente e um VGBL para reduzir o imposto pago no futuro. Outro benefício da previdência privada é com relação ao imposto ITCMD. O Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Quando uma pessoa morre e a sua herança vai passar para os seus dependentes, é preciso pagar alguns impostos para fazer essa transmissão de bens. No caso da previdência privada, esse imposto não é mais cobrado. E essa foi inclusive uma briga muito grande, onde alguns estados entendiam que não deveriam cobrar,
e outros entendiam que deveria cobrar. O STF decidiu que esse imposto não pode recair sobre a previdência privada. E essa isenção, então, significa muita economia para os herdeiros, já que todo o valor na previdência privada poderá ser diretamente transferido para os beneficiários. No início do vídeo eu falei também que a previdência serve como um planejamento sucessório, e esse é mais um benefício. Isso porque o patrimônio destinado para a previdência irá diretamente para os beneficiários. Bens tradicionais como imóveis e outros ativos precisam passar por um processo de inventário em caso de falecimento, o que pode levar anos e até envolver custos elevadíssimos para que o processo seja concluído. Essa é uma vantagem muito interessante porque imagine a seguinte situação: você vem a falecer e deixa uma grande quantia em previdência privada para os seus beneficiários. Porém, se eles precisassem fazer um inventário para colocar a mão nesse dinheiro, teriam que arcar com custos como honorários advocatícios e taxas judiciais. Se eles não tiverem o valor para pagar esses custos, o processo pode ficar mais enrolado e demorar ainda mais para que eles consigam colocar a mão neste patrimônio. No caso da previdência privada, o dinheiro vai automaticamente para os beneficiários sem essas taxas. Obviamente que ao fazer uma previdência privada não tem só benefícios, você precisa ficar de olho também em alguns detalhes que podem diminuir a eficiência do fundo. Muita gente inclusive acha que não há riscos em uma previdência privada. Porém, se você olhar o próprio regulamento do fundo que você investe hoje, você verá que o seu patrimônio está exposto a vários riscos, como por exemplo, risco de crédito. Infelizmente, as instituições que oferecem esse tipo de produto financeiro precisam seguir uma série de regras, tornando esse investimento um investimento com baixo risco. O ponto de atenção que você tem que tomar cuidado é com relação às taxas cobradas sobre o fundo de previdência. E são várias, como por exemplo, a mais comum é a taxa de administração. Essa taxa é cobrada anualmente pelo gestor do fundo para administrar o patrimônio investido. Geralmente ela é expressa em percentual, como 1 ou 2% ao ano. E apesar de parecer uma taxa bem pequena, ela pode corroer significativamente os rendimentos da sua previdência. Por exemplo, uma taxa de administração de 2% ao ano pode reduzir o seu patrimônio acumulado em até 34,59% num período de 30 anos. Não dá para desprezar isso, né? Outra taxa muito comum é a taxa de entrada, ou seja, você paga uma taxa para a instituição simplesmente por ter aportado mais dinheiro na sua previdência. Parece absurdo, mas essa taxa existe e você precisa ficar de olho se a tua previdência tem esse tipo de custo para você. Uma outra taxa que parece absurda e também existe é a taxa de saída, ou seja, é uma penalidade que as instituições impõem para você retirar o seu dinheiro da previdência. Uma prática extremamente frustrante, até porque o dinheiro é seu. É muito importante ficar de olho nas taxas, porque dependendo do valor que você paga para a previdência, os benefícios fiscais oferecidos por esse tipo de produto podem ser até anulados. Outra taxa que existe e que talvez você não conheça é a taxa de performance. Alguns fundos determinam essa taxa para que, caso ele consiga uma rentabilidade acima do seu índice de referência, como o CDI, por exemplo, você pague um adicional para o gestor do fundo. E agora que você já entendeu como funciona a previdência, eu quero te mostrar uma análise que eu fiz de uma previdência específica de uma cliente aqui da nossa consultoria. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e se surpreender com o que eu vou te mostrar a partir de agora. Essa cliente chegou aqui na Evolio com uma previdência da Brasilprev no valor de R$220 mil. A Brasilprev é um braço de previdências do Banco do Brasil e oferece inúmeros fundos de previdência. Eu analisei vários e acredite se quiser, de todos que eu analisei, nenhum era interessante para o investidor. Eu fui lá no site da própria Brasilprev para coletar as informações do fundo que eu vou te mostrar agora. Bom, eu baixei aqui o boletim informativo do fundo e eu estou falando do Brasilprev RT Fix V. Como eu disse, tem vários outros fundos oferecidos pela Brasilprev. E muitos seguem os mesmos resultados desse fundo que eu vou mostrar para você. A gente pode ver aqui no boletim, ele mostra para a gente o objetivo do fundo e ele é um fundo de baixo risco. Principalmente porque ele é diversificado dentro da própria modalidade de renda fixa, que são os investimentos que oferecem menos risco. Aqui no boletim também diz que o público-alvo é um investidor que tem baixo apetite ao risco e, portanto, um investidor com perfil conservador. Quando a gente olha as informações gerais do fundo, a gente consegue ver também a tabela de risco, que é um risco muito baixo,
E a gente consegue ver a primeira informação que é muito importante: taxa de administração. Isso significa que você paga 2% ao ano sobre o patrimônio investido na sua previdência privada, a título de taxa de administração para o gestor do fundo. Não é uma taxa muito baixa. Se o fundo, por exemplo, entregar uma rentabilidade muito interessante, talvez valha até a pena pagar essa taxa, mas neste caso aqui foi totalmente o contrário. Dá uma olhada agora na rentabilidade desse fundo. Quando a gente olha, por exemplo, a composição do fundo, ele de fato é diversificado em títulos de renda fixa, tanto aqueles atrelados à inflação, como títulos para longo prazo, como para curto prazo, e grande parte deste fundo está em títulos pós-fixados, que são fundos que seguem a nossa taxa básica de juros. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver o desempenho do fundo e o desempenho da taxa CDI. Para quem não sabe, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que os bancos utilizam como referência para vários investimentos. E neste caso, o CDI, como a gente pode ver no gráfico, está tendo um desempenho bem mais interessante do que o próprio fundo, que está ali apresentado na cor amarela. E olha que o gráfico aqui mostra para a gente o resultado do fundo desde abril de 2020. E a gente pode ver que ele foi se distanciando da rentabilidade do CDI. Para você ter uma ideia como é uma rentabilidade ruim, se você pegasse esse dinheiro e aplicasse no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil, ou até mesmo em um CDB que rende 100% do CDI, o resultado seria muito mais interessante do que o resultado que você teria investindo nessa previdência privada. E tem um detalhe importante: quem investe nesse fundo está pagando uma taxa de administração de 2% ao ano para não ter o resultado nem mesmo equivalente ao CDI. Se a gente pegar os dados históricos do fundo, por exemplo, a gente pode ver aqui que no último mês ele rendeu 0,81%. Quando a gente compara com o CDI, a gente vê que rendeu bem menos, porque o CDI fechou em 0,96%. Eu nem vou comparar com os demais indicadores, porque se trata de um fundo muito conservador. E se a gente quer uma taxa conservadora, a gente tem o CDI, tá? No ano, esse fundo já rendeu 2,53% e o CDI está em quase 3%, deu 2,98%. Em 12 meses, a gente pode ver que o fundo rendeu 7,98% e o CDI 11,26%. Se a gente pular lá para 60 meses, por exemplo, o fundo fechou com a rentabilidade de 38,35%, enquanto o CDI acumulado ficou em 54%. É uma diferença que não pode ser desprezada e que terá um impacto significativo na formação do seu patrimônio. Inclusive, se você tem uma previdência diferente dessa, eu aconselho que você de fato faça uma análise criteriosa. Se você quiser que eu te ajude nessa análise, me chama lá no meu Instagram, que está aqui em cima, ó, e eu vou te ajudar a analisar a sua previdência privada. E olha que eu estou pegando essas informações no próprio site da Brasilprev, que é a instituição que oferece esta previdência. Eu não estou inventando essas informações. E aí eu te pergunto, o gerente do banco que te ofereceu essa previdência te mostrou esse resultado? Até quando você vai ficar aplicando em um título que não paga nem mesmo o CDI e ainda te cobra uma taxa de administração de 2%? A taxa poderia ser bem menor ou até maior. Porém, se o resultado do fundo fosse interessante, não haveria problema de pagar essa taxa. Neste caso aqui, é um problema grave, porque além de ter uma taxa alta, a rentabilidade, o retorno é muito baixo. Aqui no regulamento do fundo, diz que não há cobranças de taxa de custódia, de performance, de ingresso ou de saída. Ou seja, a única taxa cobrada é de 2%. Ainda assim, é uma taxa elevada. Pode parecer pouco, mas esses 2% que é cobrado sobre o patrimônio do fundo é um valor milionário. Esse fundo, por exemplo, tem um patrimônio de mais de 8 bilhões de reais. E 2% sobre esse valor equivale a mais de 163 milhões de reais todos os anos. E isso, como eu já mencionei, para um fundo que não entrega nem mesmo 100% do CDI. São milhares de pessoas investindo nesse fundo sem saber que estão fazendo um mau negócio para o seu patrimônio. São milhares de pessoas investindo em fundos ruins assim. Por isso eu já peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa informação chegue até elas. Se você, por exemplo, não tivesse visto esse vídeo e achar, por exemplo, que o seu fundo de previdência da Brasilprev é um bom negócio e permaneceria tranquilo até
descobrir lá no futuro que tinha feito um mau investimento. Esse é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil chamado conflito de interesse, onde o gerente do banco está mais preocupado com os interesses do banco do que nos interesses do cliente. É importante tomar bastante cuidado para que você seja orientado por um profissional sem esse tipo de conflito. Como você viu, o resultado de uma previdência privada, que geralmente é um produto utilizado para objetivos de longo prazo, é muito impactado por más escolhas. Aqui na Evoli, por exemplo, os nossos consultores são todos registrados na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e são proibidos de receber comissões sobre as recomendações de investimentos. Isso faz com que nenhuma recomendação esteja desalinhada com o perfil e os objetivos do cliente. Nós analisamos a carteira de vários investidores e ajudamos também aqueles que estão iniciando nos investimentos, não têm conhecimento ou então não têm tempo para analisar o mercado. Fazemos isso de uma forma muito transparente, com um planejamento personalizado e muito alinhado aos objetivos e perfil do cliente. Se você quer ter a ajuda de um consultor especialista para montar a sua carteira, acompanhar os seus investimentos de forma transparente e sem conflito de interesse, eu te convido a agendar uma reunião com a nossa equipe. Você pode me chamar lá no meu Instagram ou então clicar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e agendar uma reunião gratuita. Nessa reunião, os nossos consultores vão analisar a sua carteira e te dizer se você está no caminho certo. E se você é um iniciante, ele vai te explicar como funcionam os investimentos e tirar todas as suas dúvidas para que você tome uma decisão mais assertiva. Se você já tem uma previdência privada, por exemplo, o consultor vai poder analisar e te dizer qual é o melhor caminho a seguir, se vale a pena você resgatar ou então portabilizar a sua previdência. Esse, inclusive, é um mecanismo que muita gente desconhece. Não é porque você tem hoje uma previdência privada ruim que você precisa resgatar, pagar imposto de renda e perder dinheiro com isso. Você pode simplesmente transferir de um fundo para outro. E isso a gente chama de portabilidade. É um processo muito prático, sem cobranças de taxas, e você tem então a possibilidade de trocar um investimento ruim por um investimento muito mais interessante, sem precisar fazer resgates antecipados. Cada caso é um caso, e por isso é muito importante que você tenha um acompanhamento de um especialista no assunto sem conflitos de interesse. Inclusive, se esse vídeo te ajudou, deixa sua curtida que me ajuda demais aqui no canal, compartilha com outras pessoas e se ainda não estiver inscrito, fica o convite para se inscrever. Aqui, toda semana tem vídeos novos com assuntos que mexem com o nosso bolso. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.